Hoje eu venho a essa tribuna muito mais focada uma fala ao nosso estado de Roraima, senadora Ângela Portela, do que mesmo a nível nacional. Mas, diante a fala do senador Paulo Paim, eu quero aqui fazer, naturalmente, mais uma grande reflexão. No primeiro momento, foi muito massificado na mídia de que o Brasil vive uma endêmica situação de corrupção e que a presidente Dilma representaria a manutenção dessa corrupção. Mas logo todo mundo foi notando que hoje o processo de impeachment que está instalado na Câmara Federal não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. A presidente Dilma não é hoje vítima do impeachment por nenhum crime de corrupção que ela tenha praticado ou alguém o tenha denunciado. Hoje, o impeachment que está sendo solicitado da presidente Dilma não tem embasamento jurídico, porque é pela questão das pedaladas. Essas pedaladas todo mundo sabe, mas ninguém fala, a mídia não fala, que foram o momento que o Tesouro não disponibilizava de recursos para programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e outros programas sociais que beneficiam diretamente a população e que era uma prática adotada, ela pediu para a Caixa, pague que eu lhe pago, e pagou. Uma prática adotada por todos os ex-presidentes da República e também por 16 governadores dos 26 que aí estão. Portanto, dizer que o impeachment está previsto na Constituição, senador Cristóvão, está sim. Mas o impeachment, ele só pode ser aplicado em quem pratica crime de responsabilidade. É a mesma coisa que está previsto na Constituição, que um delegado pode prender. Mas ele só pode prender quem pratica um delito, um crime. Ele não pode prender aleatoriamente. Porque aí é abuso de autoridade, é arbítrio, enfim, não é legal. É a mesma coisa. Então, sem nenhuma dúvida, as pessoas estão se esclarecendo nesse sentido. E aí, bem disse o senador Renan, que essa manifestação do PMDB, segundo a mídia e o senador Renan, foi uma burrice. Uma burrice porque o PMDB foi sócio majoritário em toda a gestão do PT, tanto na gestão do presidente Lula, quanto na gestão da presidente Dilma, ocupando cargos mais relevantes desse país, participando diretamente das principais decisões deste país. Isso é tão verdade que no meu estado, o PMDB que não votou no PMDB, o PMDB é tão engraçado que ele mesmo não vota nele. Já é um ponto engraçado que eu acho. O próprio partido não vota nele. Mas tem uma boca de leão pelos cargos públicos federais. No meu estado, a maioria dos cargos federais ainda está sob a tutela do PMDB. Um PMDB que nem votou no próprio PMDB. Não foi a presidente Dilma que escolheu Michel Temer, senador Cristóvão. Quem escolheu foi o PMDB, um parceiro majoritário do governo Lula e da presidente Dilma. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos, porque o Leonel Brizola dizia que a política gosta de traição, mas não perdoa o traidor. E, sem nenhuma dúvida, ao PMDB, não esse PMDB responsável, originário, PMDB como Riquião,
como tantos outros, Jada e tantos outros, o próprio presidente que está se colocando, não tinha liderança naquela manifestação de 3 minutos. Lá não tinha. Lá as duas figuras políticas que se apresentaram como representantes do PMDB, duas juntos tinham respondem por 30 processos de corrupção. Eduardo Cunha e Jucá, imagine. Assustou o ministro do Supremo Tribunal. Luiz Barroso, quando viu aquelas duas figuras, disse: meu Deus, essa a nossa alternativa de poder? Logo em seguida veio uma pesquisa nacional. Mostrando que, com aquela alternativa de poder, a população, 56% já não quer mais um impeachment. E 80 e pouco por cento não quer o Temer como presidente da República. Até porque o povo não votou no Temer. No sistema republicano nosso, a pessoa não vota no vice, vota na chapa, que é o destaque, que é a chapa majoritária. Tanto é que ninguém vê nem debate de vice. E aí a proposta do senador Paulo Paim, nessa nova reforma, pode até dar um outro foco de que o vice não seja só a rainha da Inglaterra, com expectativa de poder ou com sentimento de poder. E aí, até porque ele fica muito fácil de conspirar, é o que a gente está vendo. Queria só fazer essa colocação, senadora Ângela, diretamente no nosso discurso. Portanto, senhora presidente, senadora Ângela Portela, do meu estado, que muito honra, tem as mãos limpas, nunca se envolveu em nenhum ato que possa envergonhar o meu estado, diferente do senador do Mal, que todo dia está nos meios de comunicação envergonhando o meu estado. É um usuário, quanto mais, das denúncias de corrupção. Eu queria que aqueles meios de comunicação lá, que gastam uma fortuna do recurso da prefeitura, tivesse a dignidade ou a democracia de mostrar essa verdade. E é manipulado e o povo ainda se ilude. Por isso que é necessário a democratização dos meios de comunicações. Então, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Meus queridos roraimenses, se o regimento dessa casa permitisse, eu cederia a minha vez a uma mãe ou a um pai de família que tenha sido beneficiado com um dos programas sociais implantado pelo governo Lula e continuado e ampliados pela presidente Dilma Rousseff. Mas como fui eleito por esse pai e essa mãe, tentarei trazer a voz deles até o coração dos nobres senadores e senadoras que ainda negam o avanço dos programas sociais. Por outro lado, tenho autoridade de sobra para falar do quanto eu e minha família, senador Cristóvão, sofremos por não ter acesso a políticas de inclusão social. Na minha infância, senadora Ângela, de menino pobre, filho de uma índia que se transformou em empregada doméstica e de um vaqueiro, não tive nenhum apoio de governo federal na época para garantir o acesso à moradia, à saúde, a remédios, educação, uma vida decente, viagem de avião e transporte de qualidade. Os políticos e economistas da época, liderados pela Arena e até o MDB, diziam que a minha mãe não tinha acesso a incentivo do governo porque eles estavam esperando o bolo crescer. Esperando o bolo crescer para os ricos e a pouca sobra seria dividida entre nós, os pobres. O bolo cresceu, os ricos ficaram mais ricos e ficaram com tudo, e os pobres ficaram com a dívida e a chibata da fiscalização
e principalmente dos tributos federais. São estes mesmos economistas, senadora Ângela Portela, que estão traçando a política econômica caso haja o golpe contra a presidente Dilma. Haja visto o que os jornais apresentam. Delfim Neto, Serra, etc. e etc. Com o governo Lula e Dilma, o povo passou a ter direito a casa, comida, trabalho, saúde, educação, carro, viagem de avião. Você vai ao aeroporto, está lotado. E você vê as pessoas de todas as classes ali presentes. Pois bem, senhora presidente, quero trazer à memória de alguns colegas e da população roraimense que me escuta alguns dados dos programas sociais mantidos pela presidente Dilma, direcionados ao meu querido estado de Roraima. Número 1, recursos para o estado e município, 2.785.000 milhões foram transferidos em 2015. Benefícios aos cidadãos, 627,1 milhões de reais chegaram a Roraima através do Bolsa Família, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, aposentadorias e pensões. Educação, 36 creches, senador Ângela, muitas delas colocadas por Vossa Excelência, e pré-escola já foram aprovadas, das quais 11 já foram concluídas. O Pronatec já matriculou 97.843 alunos de uma população de 500 mil em 2011. O ProUni, que bota o filho do rico ao lado do filho do pobre na universidade, tão defendida pelo senador Cristóvão, já beneficiou 4.028 alunos. Saúde, o Mais Médico tem hoje 154 médicos que já atenderam 524.400 pacientes, considerando que as saúdes municipais do meu estado era da pior qualidade, inclusive na gestão do próprio MDB no município de Boa Vista. O programa Saúde da Família conta com 117 equipes. O programa Medicamento Gratuitos já atendeu 36.747 pacientes hipertensos ou diabéticos e 1.906 asmáticos. É muito bom poder falar isso. É muito bom saber que o meu povo está sendo cuidado pelos programas sociais do governo federal. Bolsa Família, 46.814 famílias já foram beneficiadas. Em fevereiro, o Estado recebeu 8.703.214 de reais. É um dinheiro que, se não fosse desse programa, não chegaria ao Estado, porque os governos anteriores não atraíram empresas para Roraima, não se preocuparam se os pais e mães de família teriam dinheiro no bolso para comprar arroz, feijão, roupa e remédio para os seus filhos. Luz para todos, 13.164 ligações foram feitas desde o início do programa. Se não fosse esse programa do governo federal, iniciado no presidente Lula e continuado pela presidente Dilma, esse povo todo ainda estava no escuro, porque Roraima viveu uma administração desastrosa do PSDB e do PMDB, banhada de corrupção. Comunicações. Existem 6 rádios comunitários no estado. Embora o senador do MAL negue, a maioria desses rádios estão nas mãos dele, desse único político, que as usa para difamar os adversários, mentir e caluniar, para a população esconder as notícias que saem diariamente a nível nacional, onde o senador do MAL está envolvido na Operação Lava Jato. Esse mesmo político esconde que tem ainda 2 emissoras de televisão que usa para os mesmos fins, ou seja,
para prestar um desserviço à população com mentira, difamações e calúnia. Para não cansar Vossas Excelências, nem os caros ouvintes, não vou continuar a extensa lista de benefícios dos programas sociais. Prefiro me aprofundar no que julgo o mais importante programa deste governo, o Minha Casa e Minha Vida. Voltando ao início, para falar sobre a Minha Casa e Minha Vida, eu gostaria que estivesse aqui uma mãe de família que vivia com sua prole morando de aluguel ou de favor, em casa ou debaixo de palhas, de papelões, de parentes ou de favores de amigos. Em Roraima, este programa já investiu 502 milhões de reais, construiu 9.628 unidades, entregou 7.836 unidades. Não é pouca coisa, não, para o meu estado que tem 500 mil habitantes. Peço licença ao Djavan para perguntar aos senhores e senhoras que tentam o golpe contra a presidente Dilma. Sabe lá, Vossa Excelência, o que é ter que dar um lar para a sua família e não tê-lo para dar? Muitos dos senhores e senhoras aqui presentes neste plenário, ou que me ouvem pela TV Senado ou pela Rádio Senado afora, Brasil afora, e não tem porquê, já nasceram em berço de ouro, são herdeiros de políticos da velha guarda ou de empresários bem-sucedidos. A propósito, foi a partir da eleição do ex-presidente Lula que pessoas assim como eu, filho de uma empregada doméstica e de um vaqueiro, assim como o senador Paulo Paim, um negro, que pessoas do povo, sem herança política, puderam acessar o tapete daqui do Senado com o mandato de senador, subir nessa tribuna e ter a oportunidade de defender os mais humildes, os mais pobres. A Minha Casa e Minha Vida, além de dar um CEP, um teto para morar, dá muito mais, dá trabalho e renda para quem constrói a cidadania, para quem vai morar numa casa, dá não só endereço, dá a dignidade a quem precisa. Sei que o programa ainda não é suficiente. Tem alguns ajustes a serem feitos. Ainda não atendeu toda a população. Mas qual outro governo ofereceu ou se preocupou com os roraimenses como fizeram o ex-presidente Lula e a presidente Dilma? Quais os programas que a COJA, que governou meu estado nos últimos 20 anos, ofereceu ao povo de Roraima, a não ser o mau exemplo, o péssimo exemplo da corrupção? Se alguém sabe ou conheceu esses programas, por favor me digam, ou subam essa tribuna, ou rebatam a minha fala. Porque o que vi foi a família deles, principalmente do senador do mal, enriquecendo o povo, empobrecendo, enriquecendo e o povo empobrecendo. Os filhos deles adquirindo jornais, rádio, televisão, empresa de construção, shopping center, posto de gasolina, mineradora, e o pai se declara pobre no depoimento que fez na Lava Jato, que é um senador pobre, que depende da doação dos filhos, e os filhos é quem doou, e os filhos nunca trabalharam. Estou aqui para ouvir o contraditório, que me rebatam, que me digam que não falo a verdade. Essa tribuna é exatamente para esclarecer para o povo quem é quem no jogo do bicho. Portanto, senhor presidente, era o que eu tinha para dizer. Meu muito obrigado.